Fala pessoal, tá começando mais uma aulinha. Hoje o tema vai ser a anamnese médica. O que é isso? É a forma de entrevistar o paciente para coletar as informações acerca dos sintomas deles. Contudo, vai ser uma abordagem mais prática, ok? Mais prática. Mas antes disso, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Arno. Eu fui presidente da Liga Acadêmica de Medicina Esportiva durante 2 anos, no qual eu coordenei um livro chamado Introdução à Fisiologia do Esporte e Exercício, na época na condição como presidente. Além disso, eu vou tirar aqui rapidinho. Além disso, eu fundei a Apex Comportamental. Vocês podem seguir a gente nas nossas mídias sociais, como Instagram, TikTok e mesmo aqui no YouTube, para ficar a par das aulas e dicas sobre psiquiatria, conteúdos, melhor dizendo, sobre psiquiatria, saúde mental, nutrição e estilo de vida. Além disso, na universidade, como acadêmico de medicina, eu dei aulas de anatomia sistêmica, topográfica. Além disso, por intermédio da Liga de Medicina Esportiva, eu dei algumas aulas também na universidade acerca de conteúdos relacionados a esporte, fisiologia e tudo mais. Vamos voltar aqui. Bom, como a gente começa a anamnese médica na prática, ou seja, o que vocês vão enfrentar nos ambulatórios, nas UPAs, nos hospitais, o que vocês vão ver, como que é estruturado lá. De uma maneira geral, pode ter algumas variações de estado para estado, mas de uma maneira geral, a gente começa com a identificação do paciente. E aqui é interessante notar, vamos atribuir um nome. Maria. Paciente Maria, que é o nome para identificar o paciente, muito importante. Houve uma época na medicina que se identificava os pacientes por intermédio da sua doença. A bioética e a ética médica evoluiu bastante e começou a refletir sobre isso, não é uma forma adequada. Além disso, você vai perguntar a idade do paciente. E aí talvez você me diga, aqui é uma formalidade, né, Arna? A gente tem que perguntar como uma formalidade protocolar. Na verdade, não. O diagnóstico já começa aqui. Vamos para o exemplo. Vamos supor que você tem um paciente de 65 anos e um paciente de 6 anos. E a queixa do seu paciente, dor no joelho. Eu não vou complicar para vocês. Depois a gente usa os termos mais técnicos. Essa é uma aula bem elementar que eu quero que todas as fases do curso de medicina consigam compreender. Um paciente com 65 anos, eu vou pensar muito mais numa artrose, num processo degenerativo. Já uma criança de 6 anos, eu vou pensar muito mais numa causa músculo-esquelética. Que a criança é bem se movimenta muito, vamos assim colocar, né? Vamos supor que essa criança tem febre, eu posso já pensar talvez até, e se tiver claro, edema, sinais flogísticos que a gente chama, como rubor, calor no joelho, eu posso até pensar talvez num processo infeccioso ali local, né? Ou se a criança por se mexer muito caiu e bateu o joelho, um trauma. Então percebe que apesar do mesmo sintoma clínico, a gente tem hipóteses diagnósticas diferentes só pela idade. A epidemiologia estuda isso, né? Então é importante a gente pontuar isso. Ok, a gente falou então do nome, uma questão até ética, a gente abordou a idade. E o próximo item que a gente costuma perguntar para o paciente é o seu estado civil. Aí, de novo, a pergunta que fica é acerca do estado civil. Estado civil. É uma pergunta protocolar?
de novo, eu vou tentar convencer que a anamnese médica não é por mera formalidade. Então vamos de novo para o exemplo. Temos um paciente, vamos colocar esse símbolo de ausente, ausente de vida sexual, um paciente com vida sexual, e um terceiro caso, um paciente, e aqui vamos colocar aquele solteiro, e aqui um paciente com vida sexual, casado. Ok. Vamos abrir espaço aqui pra gente. Vamos supor que o paciente, eu vou usar termos leigos por enquanto, tá com uma alergia na genital. Claro, a gente tem que qualificar melhor se é uma pápula, é um exantema, é uma mácula, é uma bolha, mas como a ideia é atingir as fases menores aí da graduação de medicina, a gente vai usar termos mais simples. Então, uma alergia genital. Ok, vamos mudar a cor. Supondo que a gente tem 3 cenários, né? Num paciente que não tem atividade sexual, com uma alergia genital, eu vou pensar em questões como, por exemplo, de contato. Pode ter sido um contato com a pele, ali da mucosa genital, com pele, vamos colocar assim, que gerou o processo da alergia genital. Um paciente com vida sexual casado, eu penso, num primeiro momento, o mesmo raciocínio, um contato com pele, ou um germes que possa ser, vamos supor no caso de homem, que entrou em contato com a flora bacteriana genital feminina, né? Então, um germe local. E um paciente com vida sexual e solteiro, com múltiplas parceiras, não só sendo solteiro, mas parceira, eu penso em DST. Aí você vai dizer, mas isso é uma regra só porque é solteiro? Não, pessoal, a gente está falando de epidemiologia. Não quer dizer que necessariamente aqui é um DST e que necessariamente é um contato com o germe local. Pode ocorrer infidelidade e vier a ser um DST. Apesar de ser solteiro, o paciente pode se cuidar, então pode ser que seja um contato pele a pele, pode ser por uma questão sistêmica, algum alimento, alguma coisa que gerou todo esse processo alérgico. A ideia aqui não é cravar o diagnóstico. A ideia aqui é mostrar para vocês que o Estado Civil já nos ajuda a pensar também no diagnóstico. É um conjunto de informações que vai nos ajudando a montar o diagnóstico do nosso paciente. Então, falamos aqui do nome, da idade, do estado civil, né? É interessante perguntar também ao paciente ali, referente um pouco à questão social dele. Vou mudar a pergunta, ou melhor, vou mudar a afirmação. A gente tem o nome, a idade e o estado civil. O que seria interessante a gente perguntar um pouquinho? A religião do paciente. Por quê? Porque algumas religiões, elas influenciam na terapêutica do paciente. Então, por exemplo, é sabido que os pacientes testemunhas de Jeová, eles não aceitam, eles não entendem que a transfusão sanguínea é uma terapêutica legítima, dada a interpretação deles. Então, eles não aceitam transfusão sanguínea, por exemplo. Os pacientes, por exemplo, os adventistas do 7º dia, eles não consomem, alguns, né, pessoal, não é tão radical, mas alguns pacientes adotam uma dieta mais vegetariana, mais vegana, e isso interfere, porque a gente sabe que a vitamina B12 está contida nesse nutriente. Aqui é importante falar que não é porque a pessoa não come carne que ela tem
necessariamente deficiência dessa vitamina, desde que ela suplemente, tá, pessoal? A gente só tá comentando. Então, se o paciente não come carne e suplementa, ele ingere, ele vai ter essa vitamina. Mas a ideia aqui é a gente entender que se o paciente tiver sintomas parecidos ou desencadeados em relação à anemia, essa informação de não comer carne nos ajuda no diagnóstico. Então, feito esta análise, o que a gente pode constatar? Vamos lá. Que a gente pergunta essas informações elementares. Algumas literaturas vão pedir mais informações aqui, outras menos informações. Mas é o que eu mencionei para vocês. A ideia é o que é mais comum na prática. Na prática do dia a dia, vocês vão observar todos esses quadros aí que a gente está mencionando. Fiz a identificação do meu paciente e agora? A gente vai para o próximo passo, para a próxima pergunta que a gente costuma fazer. Fiz ali a identificação do meu paciente, né, o ID. E agora, o que a gente costuma perguntar? É comum a gente perguntar para os pacientes, nesse contexto, as medicações em uso. Medicações em uso. Por exemplo, vamos supor que o seu paciente diga que toma losartana. Ele toma losartana de 50 mg. Como é que tu vai anotar? Supondo que ele tome manhã e noite. Você não vai escrever manhã e noite. Você vai colocar 101. Significa que ele toma 1 pela manhã, à tarde ele não toma e ele toma à noite. Por que fazer essa anotação? Porque é mais rápido. Alguns pacientes vão ter várias medicações. E fazendo nessa anotação é mais rápido. E isso você consegue fazer uma boa anamnese, ter bastante informação e fazer o atendimento rápido sem perder a qualidade. Por que é importante perguntar a medicação nesse ponto? Porque muitos pacientes, eles não lembram das suas comorbidades. Porém, pela medicação, muitas vezes você consegue adivinhar ou ajudar o paciente a lembrar. Então, por exemplo, a losartana é uma medicação que trata hipertensão arterial sistêmica, uma doença comum, os pacientes costumam lembrar. Mas, por exemplo, o paciente pode estar tomando, vamos supor, um remédio para asma e ele não sabe que tem asma. Ele pode estar tomando o Aerolin, mas ele não sabe. Ele fala que é bronquite ou ele fala que ele tem falta de ar, canseira. Ele não sabe muitas vezes informar. Então, mas se tu já sabe que esse paciente está usando, tu consegue ajudar ele a lembrar e aumentar a precisão diagnóstica. Então, isto posto, né? A gente já tem as comorbidades. E aí você pode ir abreviando. DLP, que é dislipidemia, diabetes mellitus 2. Então são siglas comuns no ambulatório, é importante você se adequar. Aqui, vamos para outra pergunta. Alergia. Aqui é importante você orientar o paciente que a pergunta tem a ver com alergia medicamentosa. Porque se tu perguntar ao paciente, o senhor tem alergia, às vezes eles vão falar, um mosquito me picou e me deu um monte de bolinha. Não é isso. A gente está falando de medicação. Exemplo, alergia à amoxicilina. O que é importante já perguntar aqui? Porque vamos supor que tu faz todo um diagnóstico correto, conduta tudo certinho, bonitinho, e aí você definiu que o seu paciente precisa tomar amoxicilina. Aí chega no final e diz, eu não posso tomar amoxicilina. Então, para não perder, na hora de já efetuar o plano, que é no final, na hora que for para executar a conduta, você já tem essa informação. Perguntar todas as medicações que o paciente tem alergia. E alergia aqui, pessoal, o que é alergia a uma medicação? São rachas cutâneos, que são as manchas vermelhas disseminadas no corpo. Em alguns casos, algo bem agressivo, como um choque anafilático, que é um edema generalizado de glote, de face. Então, a alergia não é aquela mordidinha do mosquito. Ok, fiz essas informações. Eu demorei um pouquinho aqui, porque a gente está entendendo o raciocínio, mas isso é muito rápido. Então, você vai perguntar, qual o seu nome? Ela vai dizer, Dona Maria. Às vezes você já tem isso no prontuário, né? Dona Maria, quantos anos a senhora tem? Qual a religião, o estado civil? Ela vai desinformar. Que remédio que você toma?
quais comorbidades você tem, se ela não lembrar, você já sabe pela medicação, tem alergia a alguma medicação? Aí você vai fazer a pergunta clássica, como que eu posso te ajudar, qual o motivo da sua consulta. E aí vem a tal da queixa principal. Queixa principal. A queixa principal, é importante a gente salientar uma coisa. As palavras, eu vou até escrever, porque é importante saber isso, que a gente vê, médico não é comum, mas alguns internos ali se confundindo, do paciente. As palavras do paciente. Se ele chegar e dizer que está com dor de barriga, tu vai escrever entre aspas, dor de barriga. Mas ele usou um termo muito feio, doutor, eu tô com caganeira. Não importa, é o termo dele, você vai usar. Depois você vai adequar, diarreia, que tipo que é e tudo mais. Então, isso é o mais importante desse quadro. Aí eu quero deixar uma observação. Às vezes o paciente vai vir com múltiplas queixas. Como proceder? Você vai perguntar para ele, qual te incomoda mais? E aí ele vai te dizer uma. Por isso que se chama principal. Não é queixas, é queixa principal. Claro, tudo envolve bom senso. Às vezes a queixa do paciente é dor abdominal, né? E ele está precisando mudar o óculos. Então ali você coloca, mudar o óculos, encaminha a oftalmologia e tudo mais. Então, bom senso nesse momento. Mas, de uma maneira geral, é a queixa principal. Se o paciente, às vezes, tem dificuldade de elencar qual é a queixa principal, você pede para ele dizer. Se ele não souber, você escolhe uma queixa dentre as que ele elencou e aborda aquela e já orienta para o plano da próxima consulta abordar as outras queixas. É importante, eu sei que o paciente muitas vezes quer resolver todos os problemas, mas se você fazer isso, você não vai abordar adequadamente o problema principal dele. E pior, a ideia da atenção primária é que o paciente retorne continuamente ali no seu atendimento, né? Para você poder fazer uma triagem, para você fazer avaliações constantes. Então, queixa principal a gente aborda desse modo. Ok, nosso paciente falou ali da sua queixa principal, então eu já identifiquei ele já me falou das medicações em uso, ele já falou das comorbidades, ele já falou se ele tem ou não alergia, ele já me falou da queixa principal, e aí agora vem uma parte muito importante aqui na realização do diagnóstico, que é a história da doença atual. Vamos escrever história da doença atual. Ok. Aqui é onde os alunos têm maior dificuldade, porque não sabem o que perguntar. Existem duas formas de abordar essa questão aqui da história da doença atual. Uma é pela lógica, pelo raciocínio, e outra é pelo mnemônico. Vamos começar primeiro pela lógica. Vamos fazer um xizinho aqui. Pela lógica, vamos assim, pelo raciocínio. Toda história tem que ter o quê? Um início, um meio, ou a evolução, a gente pode chamar, e um final, ou acontecer no final. Normalmente na doença não vai ter um final, é o momento presente que chega ali para vocês. Esse meio aqui, a gente pode chamar que é a evolução do quadro. E essa evolução você pode caracterizá-la qualitativamente e quantitativamente. Aí tu vai dizer, nossa, que complicado. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que o seu paciente chegou queixando-se de tosse. A queixa principal dele a gente colocou lá tosse, do jeito que ele falou. Primeira pergunta, se é uma história. Há quanto tempo? Há X dias, doutor. Ele vai te dizer, há X dias. Interessante. Há X dias, por exemplo. Perfeito. E aí você vai perguntar para o seu paciente, e como é que evoluiu? Ele vai entender, talvez não, talvez sim, a depender do grau de escolaridade. Mas você pode perguntar qualitativamente. Como que é essa secreção? Qual a cor dessa secreção?
Então tu tá vendo, é viscoso, é menos viscoso, ou você pode traduzir em termos mais simples para o paciente entender. É grosso, não é grosso? Viscosidade. Então, ou quantitativamente, de que modo? Quantas vezes? Vamos colocar. Quantas vezes no dia tosse ou solta secreção? O volume dessa secreção, é muito ou pouco? Então você consegue ver. E o final, muitas vezes não vai ter, porque ele vai estar ali na tua frente, né? Mas a gente não deixa de ser o final naquele momento, né? Você vai perguntar, e como está hoje? Além disso, qualitativamente falando, por exemplo, você pode perguntar o que alivia ou piora. Então vamos supor, o paciente pode dizer, doutor, eu quando tomo banho gelado piora. E quando eu tomo o paracetamol alivia um pouco a tosse, a dor no peito. Então você tem fatores de alívio, piora. Então isso que a gente fez aqui, a gente desenvolveu um raciocínio. Mas vamos supor que você está com dificuldade de implementar isso ali na hora. Você não lembrei, eu tenho dificuldade. Existe uma regrinha, alguma forma de lembrar, de não esquecer? Existem técnicas mnemônicas, uma bem clássica que a gente utiliza para se lembrar dessa informação, é muito utilizado no início, até a pessoa se acostumar, é o que a gente chama de... Vamos lá, pegar uma canetinha amarela. É o que a gente chama de itilidas. Geralmente a gente usa isso para abordar dor, mas dá para adequar as doenças. Claro que algumas perguntas não vão fazer sentido, né, porque é mais focado para dor, mas você consegue adaptar a quase todas as realidades. Então, por exemplo, aqui tu vai falar do início. Vamos pegar outra cor, porque essa ficou muito clarinha. Por exemplo, você vai falar do início. Quando começou, vamos abordar a tosse, que não é dor, né? A tosse pode provocar dor, mas não é dor. Tu vai perguntar o tipo. Então, o tipo da tosse, se é contínua, se é entrecortada, se é regular. O tipo de secreção, se produz secreção ou não. O I significa irradiação. Na verdade, pode ser colocado irradiação, mas a gente usa na ordem aqui a intensidade. Aí tu pede para classificar de 0 a 10, quanto que é essa tosse, qual dia que piora, qual dia que não piora. L é localização. Na tosse não faz muito sentido, né? Tu pode perguntar onde que dói quando tosse, aí você pode usar localização. Aí aqui irradiação, por isso que a gente falou que é mais para dor. Irradiação, dói a coluna e irradia para a perna. O nosso exemplo aqui é tosse, obviamente, né? Não é para doer a perna, mas, por exemplo, uma tosse podia gerar uma dor abdominal por conta de uma hérnia, que faz uma manobra de Valsalva. Então, a irradiação, a duração, vamos colocar aqui embaixo, os fatores de agravo e alívio. E aqui a gente pode falar dos sintomas associados. Então, como mencionei aqui, essa abordagem é para dor. Mas se você adaptar, você consegue utilizar para tudo. Então, é uma forma interessante de memorizar. Então, a gente viu tanto do ponto de vista da lógica, quanto do ponto de vista do mnemônico. Vamos recapitular. Vocês percebem que eu vou recapitular continuamente para ficar isso visceral em vocês. Identifiquei meu paciente, coletei as medicações, vi as comorbidades, vi a alergia, vi a queixa principal, desenvolvi HDA. E agora? Agora eu vou falar, por exemplo, da história familiar.
Aqui existe um adendo. Alguns colegas, eu já vou fazer um paralelo aqui, depois eu vou desenvolver melhor, gostam de criar um tópico para a história mórbida pregressa, no qual ele vai falar de doenças pregressas do paciente. Então vai falar de cirurgias, vai falar de vacina, se tiver relação com o caso clínico, vai falar sobre internação, vai falar de outras patologias. Então é uma possibilidade. Em contrapartida, existem colegas que já colocam lá na comorbidade. Então isso é bem relativo. Então tem colegas que vai criar um tópico próprio, tem outros que já vão colocar ali na comorbidade lá em cima. Isso vai muito a gosto do cliente, vamos assim dizer. Não interfere a nossa análise. A gente consegue entender normalmente a anamnese, tendo ou não esse tópico. Então é bem tranquilo. Vocês aí que estão assistindo, decidam como vocês querem fazer, como vocês acham que é mais organizado, mais intuitivo. Então isso a gente já abordou quase que rapidamente a história mórbida pregressa, né? Se ficou rápido, volta o vídeo e reassiste. História familiar. De novo, a história familiar é para saber quais diagnósticos existem naquela família e sempre buscando direcionar, né? Claro, às vezes o paciente não vai saber ao certo. Então, por exemplo, tu tá rastreando talvez câncer de intestino. Às vezes o paciente não sabe dizer se o pai, mãe, irmão, primo tem ou não o câncer de intestino, mas teve câncer. E aí você coloca. Se o paciente não tem certeza, acha que foi intestino, você pode colocar câncer, CA, de intestino e SIC, que a gente sabe que foi o que o paciente falou e não é uma informação objetiva, porque se você coloca câncer de intestino, o próximo médico que for ler aquilo, ele vai assumir que é um fato. E você tem que distinguir fatos, né, de possibilidades. Além disso, você tem que se atentar na história familiar que tem que haver uma relação com a hereditariedade. Porque os genes são passados do ponto de vista genético. Então, por exemplo, se tu está buscando rastrear câncer de intestino, você não vai se importar se quem teve, importar do ponto de vista hereditário, se você, o paciente, vamos botar assim, o paciente X e o padrasto, que não tem o sangue do paciente X, o padrasto de X, teve CA de intestino. Pra gente, do ponto de vista hereditário, não vai ajudar no nosso diagnóstico, entendeu? Então é importante respeitar essa questão da hereditariedade e saber distinguir se aquilo é um fato ou não acerca do que o paciente está ponderando. Ok, falamos da história familiar, aí a gente vai abordar aqui com o paciente os hábitos. Vocês podem ter já ouvido esse termo como história fisiológica e social, e normalmente a gente coloca como hábitos. E aqui a gente vai abordar alimentação. E de novo, é sempre importante saber perguntar para o paciente. Se você perguntar, sua alimentação é boa? Normalmente eles vão responder que sim. Então você tem que fazer perguntas direcionadas ao seu diagnóstico. Exemplo, se você está desconfiando que o seu paciente tem intolerância à lactose, você vai perguntar se ele ingere leite. Se o que você está buscando alterar ali é um quadro de diabetes mellitus tipo 2, você vai abordar sobre os carboidratos simples. Se você está desconfiando de doença celíaca, BC, você vai perguntar se ele ingere alimentos com glúten. E assim sucessivamente, né, pessoal? Vocês têm que direcionar essas perguntas. Outra pergunta de suma importância é se quanto a tabagismo e etilismo, ou demais drogas, etilismo. Por quê? O tabagismo, aliás, predispõe a múltiplos tipos de câncer, então é importante você quantificar e sempre desestimular o paciente nesse sentido. E o etilismo, a mesma coisa, ela justifica muitos quadros de doenças. Por exemplo,
doença do refluxo gastroesofágico. Então não é só dar o omeprazol, a medicação, você tem que rastrear esses comportamentos que também justificam a doença do paciente. Consumo de água, sempre importante perguntar, e também na questão do diagnóstico. Se o seu paciente tem problema de constipação, pode ser que ele não consuma muita água, então é importante você orientar e adequar a questão da água dele. Aqui muito comum perguntar. Eu pergunto o tipo de casa dele, que é até uma piada interna. Às vezes a gente brinca que o paciente está perdendo o braço e vai lá o calourinho e pergunta para ele o tipo da casa dele. Vamos lá, vamos entender. Para que é importante eu saber o tipo de casa do paciente? De novo, se tem relação com o seu diagnóstico. Então, por exemplo, vamos supor que você acredita que o motivo, a doença que justifica o seu paciente é proveniente, por exemplo, do coração grande, a doença de Chagas. Vamos lá. Doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é transmitida pelo mosquito. Então, você vai perguntar onde o seu paciente mora, se ele mora perto de mato ou não, se ele mora de casa de pau a pique ou se é uma casa de alvenaria, porque isso ajuda a entender o quadro. Mas se a queixa do paciente não tem a ver com isso, normalmente a gente não pergunta, então tem que ser direcionado. Além disso, perguntamos aqui alimentação, tabagismo, consumo de água, questões relacionadas ao tipo de casa, que a gente exemplificou aqui com a doença de Chagas, saneamento, mesma coisa, saneamento básico. É importante essa pergunta, claro, mas sempre direcionando. O que você está desconfiando? O seu paciente caiu de moto, quebrou uma clavícula. O que muda saber isso aqui? Se tem saneamento básico em casa, não. Agora, se o teu paciente está, por exemplo, com um quadro diarreico, faz todo sentido eu saber dessa informação, porque pode vir daí. Entende? Então, assim que a gente constrói e entende o diagnóstico. Então, vamos recapitular. Eu identifico o meu paciente, eu abordo as medicações dele, eu abordo as comorbidades, que é onde a gente falou que alguns médicos colocam aqui junto com a história mórbida pregressa, outros não. Alergia, queixa principal na linguagem do paciente, história da doença atual, história fisiológica, ou melhor, história familiar, perdão, e hábitos. Após isso, começaria o exame físico. Essa aula aqui é sobre anamnese. Então, com isso, a gente aborda na vida real, na prática. Vocês vão pegar outros livros que vão usar outros termos, como o ISDAS, que é a investigação de todos os sistemas. Vai ter também as particularidades de cada exame físico. Então, por exemplo, perguntar na pediatria, por exemplo. Vamos dar um exemplo prático. Pediatria. É comum pegar a cadernetinha lá da criança e ver o Apgar. Por quê? Porque isso vai me dizer como justificaria talvez um desenvolvimento infantil atrasado, por exemplo. Mais um paciente, vamos melhorar um pouquinho essa grafia, atrasado. Mais um paciente, por exemplo, que caiu e quebrou a clavícula, e essa informação não me é relevante. Então, tem que ser direcionado. Cada especialidade tem a sua particularidade. Agora, claro, por isso que a gente está vendo a anamnese geral. Dentro da anamnese geral, a gente pega múltiplas informações. E depois, a gente vai especificando, como na ginecologia, que vai ter a questão antecedentes obstétricos e tudo mais. Preciso de um livro aí para estudar mais a anamnese, para entender. A nossa recomendação aqui do canal é o Porto de Semiologia. Ele é bem descrito, é um livro atualizado. Quem escreveu é um brasileiro. A gente já teve a oportunidade na universidade, na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, de poder ver uma palestra dele. É um excelente médico. Então, é um bom livro. É bom a gente enaltecer obras aí brasileiras também, né? E em breve a gente já vai estar produzindo, eu não sei quando que tu está assistindo essa aula,
a aulinha de exame físico, mas eu gostaria de pedir, se essa aula foi útil, se essa aula te ajudou em alguma coisa, curte, compartilha, comenta, dê feedback pra gente, o que a gente pode melhorar, que conteúdos vocês gostariam de ver, que isso ajuda o YouTube a difundir conhecimento de qualidade gratuita, pessoal. Então, para vocês não custa nada, mas ajuda bastante o canal. Isto posto, fica por aqui e qualquer dúvida, coloque nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo vocês.